Eu só sabia lançar redes, mas seus passos mudaram minha rota. Eu cobrava impostos, mas seguindo seus passos, descobri o que realmente tem valor. Depois de encontrá-lo, meu caminho nunca mais foi o mesmo. Eu disse que não caminhava com ele, mas ele continuou me chamando de volta. E quando completou sua jornada, ele nos deixou um caminho para seguir. Uma missão: viver o caminho que aprendemos e conduzir outros por ele. Em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O caminho que ele iniciou agora avança através de nós. Boa noite, queridos. Bom estarmos juntos mais uma vez para continuarmos celebrando Jesus. Olha, de manhã nós tivemos muitas dificuldades com o áudio. Eu não sei quantos de vocês que estavam aqui pela manhã sentiram, eu senti bastante. Mas hoje à noite me parece que tudo foi resolvido. Então eu quero, Davi, Deus te abençoe. Obrigado por trabalhar à tarde para podermos ter um áudio melhor à noite. E todos aqueles que te ajudaram, que Deus te abençoe, Davi. Querida igreja, para a motivação do Davi, uma salva de palmas. Deus abençoe, Davi. Obrigado, querido. Bem, vamos lá para Atos. Nós estamos aí, pregação expositiva no livro de Atos. Vamos até o final de junho. Até o último domingo de junho nós vamos estudar e expor Atos. Serão 34 mensagens no livro de Atos. Manhã e noite, mensagens diferentes. E nós vamos ter aqui os pastores passando também, para que todo mundo possa participar. Atos capítulo 1, agora nós vamos ler os versículos de 4 a 7. Na manhã trabalhamos os 3 primeiros versículos e agora vamos trabalhar os próximos 3 versículos, falando sobre o reino de Deus. E ele diz assim, o texto bíblico: e comendo com eles, Jesus, comendo com os discípulos, deu-lhes esta ordem. Agora, palavras textuais de Jesus: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então vamos pensar um pouquinho na noite de hoje sobre o reino de Deus, o que isso significa, como nós evidenciamos isso, como isso se aplica nas nossas vidas e qual a importância de nós estarmos vivendo o reino de Deus. É interessante nós pensarmos nisso porque muitas vezes alguns temas da palavra parecem serem um pouco abstratos. Nós sabemos o que é um reino, por exemplo, o Reino Unido. Nós sabemos quantos países estão envolvidos no Reino Unido. Nós acompanhamos as notícias do Reino Unido. Nós sabemos quem é, então, aqueles que lideram o Reino Unido. Sempre quando nós pensamos em reino, nós pensamos na ideia de uma localização geográfica, de um povo, de uma etnia. Nós pensamos então em líderes que estão reinando sobre aquele lugar. Nós pensamos em homens e mulheres que estão trabalhando por aquilo ou trabalhando naquela nação. Mas quando nós pensamos em reino de Deus, reino dos céus, muitas vezes é um assunto abstrato. O que isso significa? O que na prática isso é? Como isso se evidencia? Como isso acontece? E é por isso que nós estamos trabalhando esse tema na noite de hoje, trazendo um pouquinho da prática a respeito do que é o reino de Deus. Para começarmos a pensar no reino de Deus, então, é preciso entender por que Jesus disse para que eles não se afastassem de Jerusalém. O que estava no coração de Jesus? O que era necessário que acontecesse com os discípulos naquele momento, no primeiro século da história, para que o reino de Deus pudesse ser estabelecido. E eu consigo ver pelo menos 3 coisas que faz com que Jesus diga: não se afastem de Jerusalém. A primeira está aí muito clara, muito objetiva no texto bíblico.
O próprio texto bíblico responde essa pergunta. Olha comigo. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Promessa do Pai. Quanto se foi dito a respeito da vinda do Espírito Santo. Quanto se foi dito a respeito do derramar do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Quanto se foi dito a respeito disso. E talvez uma das promessas mais conhecidas, um dos textos bíblicos mais lembrados, está lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, onde o próprio Pedro vai citar esse texto no capítulo 2 de Atos, quando tivermos o advento de Pentecostes. Quando em Joel é proferido que, naquele dia, o Espírito será derramado sobre toda a carne, e os jovens sonharão, e os velhos terão visões, e assim então o texto de Joel prossegue. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, por que ficar em Jerusalém? Porque a promessa ainda não havia se cumprido. E o lugar da promessa é onde se cumpre a promessa. Jerusalém é o lugar da promessa. E por isso a promessa precisaria se cumprir em Jerusalém. No lugar da promessa é onde se cumpre a promessa. Então nós vemos claramente, esse é um primeiro princípio. Por que eles não podiam se afastar de Jerusalém? Porque no lugar da promessa, a promessa se cumpriria. Era de Sião que o rei viria. Era de Sião que o rei surgiria. Então essa é a segunda razão porque eles precisavam ficar em Jerusalém. Você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia ou ler o texto bíblico que será projetado lá em Salmo, o Salmo 2, versículo 6. Olha o que o texto bíblico diz. Lá em Salmo 2, versículo 6. Eu constituí o meu rei sobre o seu monte Sião. Era de Sião que o rei precisaria vir. Era de Sião que o rei precisaria vir. Então essa é a segunda razão, porque eles não poderiam sair de Sião. Eles teriam que continuar em Jerusalém. O rei que em Mateus, como eu disse pela manhã, o rei que em Mateus foi humilhado, agora em Atos é o rei que seria exaltado. É em Sião que o rei precisava ser exaltado. Então, essa é a segunda razão. A promessa, ela vem lá do Antigo Testamento, mas ela não se restringe ao Antigo Testamento. Olhe comigo, por exemplo, Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Eu quero ler só mais 2 textos com vocês. E é interessante nós pensarmos nisso. E olharmos o livro de Gálatas, já que o ano passado nós fizemos uma série de mensagens expositivas no livro de Gálatas. Olha comigo, Gálatas capítulo 3, versículo 14. Olha o que o texto bíblico diz. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de recebermos pela fé o Espírito prometido. O Espírito prometido novamente sendo evidenciado. Mas leia comigo agora Colossenses capítulo 1, versículo 13. Um texto bem conhecido também. Ele diz assim: Ele nos libertou. Quem? Jesus. Aquele que tem a primazia. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Então era no lugar da promessa que a promessa precisava ser cumprida. No lugar da promessa, que a promessa precisava ser cumprida. E o terceiro motivo, já dito, vou reforçar. O rei que foi humilhado em Mateus precisava ser exaltado em Atos. O rei que foi humilhado em Jerusalém precisava ser exaltado em Jerusalém. Então essas são as 3 razões, os 3 motivos pelos quais Deus, Jesus, olha para eles e diz assim: não se afastem de Jerusalém. Mas quando nós pensamos nisso também, nós precisamos entender que a promessa, ela faria com que a chegada do Espírito faria com que o reino fosse adiante. Então, na ressurreição de Jesus Cristo é declarado: o rei venceu. Na descida do Espírito Santo, no Espírito Santo sendo derramado sobre toda a carne, é declarado: o rei avança.
E na volta de Cristo, na segunda volta de Cristo, é declarado: o reino está consumado. Então essas 3 etapas, ela é muito importante para nós entendermos o reino de Deus. Jesus ressuscita, e aí nós declaramos: o rei venceu. O Espírito chega, e nós sentimos poder e autoridade, o reino avança. Agora estamos na expectativa da volta do rei, para dizer: o reino está consumado. Então, é por estas razões e por essas questões que também Jesus diz: não se afastem de Jerusalém. Não se afastem de Jerusalém, a qual vocês ouviram de mim. Mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Mesmo os discípulos passando por uma pós-graduação com Jesus durante 40 dias, um intensivão com Jesus, de repassar tudo que em 3 anos eles aprenderam. Outro dia eu estava escutando um pastor, agora me fugiu o nome, Ricardo Agreste. Gosto muito do Ricardo Agreste. Ele tem uma igreja incrível em Campinas, já tive a oportunidade de estar lá, um lugar incrível. Acompanho o CTPI, Centro de Treinamento de Plantadores de Igreja. E gosto muito do Ricardo Agreste. Eu estava ouvindo um podcast do Ricardo Agreste, com o Envisionar, o ministério que tem parceria com a nossa igreja. E nós estamos terminando o processo do Envisionar. E ele disse assim, que um dia ele era professor de bacharel. E ele decidiu não ser mais professor de bacharel. E agora ele estava como professor no mestrado. E ele disse uma coisa interessante: sabe para que serve o mestrado? Para aprender tudo aquilo que no bacharel nós fizemos de maneira negligente. Então o que ele quis dizer? Muitas vezes nós fazemos um bacharelado e fazemos de maneira negligente. E aí nós vamos para o mercado de trabalho. E aí no mercado de trabalho a gente vê as demandas, a gente vê nossas fragilidades, a gente descobre a nossa vulnerabilidade, a gente percebe que aquela matéria que nós deveríamos ter se dedicado melhor, nós não nos dedicamos. E aí o que a gente decide fazer? Um mestrado. Um mestrado para complementar aquilo que talvez no bacharel eu não consegui chegar ao meu nível. E ele disse assim, então, no bacharel, os alunos às vezes são negligentes, eles são indisciplinados. No mestrado não, eles estão atentos, eles querem aprender, eles perguntam, eles investigam. Então eu decidi dar meu tempo para o mestrado e abrir mão do bacharel. Parece que foi mais ou menos isso que aconteceu com os discípulos. Eles tiveram um bacharelado de 3 anos com Jesus, mas foram negligentes, não ouviram direito, não entenderam algumas coisas, não quiseram aprender outras. E aí Jesus teve que fazer um mestrado com eles durante 40 dias para ver se os olhos deles fossem abertos e eles aprendessem o que de fato tudo já tinha sido ensinado. Mas aparentemente nem no mestrado eles aprenderam. Talvez eles vão ter que fazer um MBA agora, vão ter que ir para um doutorado para ver se aprende. Mas quando a gente olha, eles não aprenderam, porque a pergunta do versículo 6 relatam que a perspectiva deles ainda estava errada quanto ao objetivo do reino. No mestrado, eles tiveram clareza que existe um reino. E eles se lembraram no mestrado que a vinda do Espírito estava intimamente relacionada à expansão do reino. E a implantação, a consolidação do reino. Só que o objetivo do reino, eles ainda não tinham entendido. Eles ainda não tinham se atinado para o objetivo do reino. Eles ainda não tinham se descoberto, os olhos ainda não tinham sido abertos para o objetivo do reino. Então, eles sabiam que o reino estava sendo estabelecido porque havia a promessa do Espírito Santo e não havia possibilidade de fazer uma separação. Toda vez que fala sobre o derramar do Espírito, está falando sobre o reino. Toda vez que fala sobre o reino, está falando sobre o derramar do Espírito. Eram assuntos que andavam de mãos dadas. E os discípulos tinham noção disso. Tanto tinham noção disso que eles fizeram a pergunta no versículo 6. Porém, eles estavam errados, equivocados quanto ao objetivo do reino. Por isso eles perguntam no versículo 6. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel?
Eu fico imaginando Jesus batendo a mão na testa e dizendo: não acredito que vocês ainda estão perguntando isso depois do bacharelado, depois do mestrado, ainda estão com a perspectiva errada. Eu acho que Jesus aqui chorou um pouquinho, sentou ali numa pedra e falou assim: não acredito, 3 anos ensinando, 40 dias intensivo, vou ficar mais 10 dias com vocês, e ainda vocês estão me perguntando isso? Por quê? Porque a perspectiva quanto ao objetivo do reino estava completamente errada. Olha comigo. Primeiro, eles imaginavam que o reino de Deus era imediato. Era uma ação imediatista. Será este o tempo? Segundo, eles ainda tinham uma perspectiva territorial e política, em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel, uma perspectiva política e territorial. E terceiro, eles ainda tinham a perspectiva nacionalista. Será este o tempo e o que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Eles ainda estavam com os olhos aqui na terra. Eles ainda estavam preocupados com as suas dores, com as suas preocupações. Eles estavam querendo se livrar de Roma. Eles não viam a hora de se livrar de Roma. Eles não viam a hora de serem libertos de Roma. Eles não viam a hora de serem libertos de toda a opressão que Roma estava oferecendo. E por isso ainda havia uma perspectiva completamente humana. E aí vem Jesus e diz: não é isso. Vocês precisam entender o que significa ser o reino de Deus. E a primeira coisa que a gente aprende a respeito do reino de Deus, por tudo aquilo que o texto bíblico descreve, é que o reino de Deus deve ter uma perspectiva espiritual. O reino de Deus não pode ter uma perspectiva política e territorial, porque o reino de Deus não está relacionado a território. O reino de Deus está relacionado a governo, e isso é completamente diferente. O reino de Deus não está relacionado a um aspecto territorial político. O reino de Deus está relacionado ao governo de Deus sobre a face da terra. E quando nós olhamos então, precisamos ser recordados que o reino de Deus, ele tem o seu aspecto espiritual. E como é gostoso, por exemplo, a gente ler Romanos. Você pode ler, pode abrir a sua Bíblia, pode acessar a sua Bíblia, pode ler o texto. Romanos capítulo 14, versículo 17. Quando o texto bíblico diz que o reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria. Esse é o reino de Deus. Não está relacionado a território, não está relacionado a comida, não está relacionado a bebida, mas está relacionado à justiça, está relacionado à paz, está relacionado à alegria. Então, quando nós falamos que o reino de Deus, ele acontece por governo e não por território, nós estamos querendo dizer que o governo ativo de Jesus na face da terra, invadindo a história da humanidade, é reino de Deus. Quando o governo ativo de Jesus Cristo invade a história da humanidade, nós estamos vivendo governo, reino de Deus. E o que é o governo ativo? Quando você perdoa, é o reino de Deus. Quando você serve, é o reino de Deus. Quando você ama, é o reino de Deus. Quando Jesus cura, é o reino de Deus. Quando uma pessoa se converte e pessoas são libertas, é o reino de Deus ativo na história da humanidade. Todas as vezes que nós somos impactados pelo Espírito, impactados por uma palavra, por um texto bíblico, todas as vezes que somos transformados e encorajados por um texto bíblico, por uma mensagem que ouvimos, é o reino de Deus ativo, ou seja, é o governo ativo de Jesus Cristo entrando na história da humanidade. Isso é reino de Deus. Então, quando você anda pela cidade de São Paulo e você serve alguém, a pessoa vai ficar espantada porque ela não está acostumada com o reino de Deus. Eu gosto muito de criança. E não importa onde eu esteja, se tem uma criança perto, eu quero brincar com ela.
Não importa onde eu esteja, se tem uma criança, eu quero brincar. Se eu estou na praia e tem criança ali, eu já me aproximo. Se eu estou num condomínio, num clube, tem criança na piscina, eu já me aproximo. Só que a gente sabe o quanto é difícil nesse tempo, né? Um marmanjo como eu se aproximando de uma criança desconhecida, logo fica todo mundo assustado, porque a gente morre de medo de pedófilos, né? Olha que nível chegamos, igreja. Um adulto que ama crianças não pode brincar com crianças porque todo mundo tem medo de pedófilos. Olha o estágio que nós chegamos. Mas eu não me importo. Eu já pergunto o nome da criança e pergunto, cadê o papai e a mamãe? Geralmente aponta. Eu me aproximo e falo, seu filho é lindo. Parabéns por eles. E ali vem a pergunta, qual é o seu interesse pelo meu filho? Só brincar, porque é tão bom brincar com criança. O senhor brinca com criança? Você brinca com seu filho, você brinca com a sua filha? Só brincar. As pessoas não estão acostumadas, porque elas não estão acostumadas com o reino de Deus. Mas toda vez que você evidencia a luz de Cristo, você está evidenciando o reino dele. E as pessoas vão estranhar, as pessoas vão se espantar. As pessoas vão ficar então admiradas com isso. Por isso, quando o texto bíblico diz, é chegado o reino de Deus, o texto bíblico está dizendo, o governo ativo de Jesus Cristo invadiu a história da humanidade e tem mudado a história da humanidade. O reino de Deus alcançou o seu coração e fez de você um discípulo de Jesus. O reino de Deus alcançou a sua família e restaurou relacionamentos. O reino de Deus alcançou o seu estado físico e trouxe cura para você. O reino de Deus alcançou a sua realidade financeira e reverteu o quadro de endividamento. O reino de Deus chegou na história da sua vida e abriu uma porta de emprego quando você estava em crise de recolocação no mercado de trabalho. É o reino de Deus, é o governo ativo do eterno, interferindo, mudando a história da humanidade. Isso é reino de Deus. E isso é espiritual. E muitas vezes nós não vamos entender o que está acontecendo quando o reino de Deus está agindo. Muitas vezes nós vamos nos assustar. Muitas vezes nós vamos ficar surpreendidos e surpresos. Muitas vezes nós vamos nos recuar e nos amedrontar. Porque quando o reino de Deus se manifesta, muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Mas quando o reino de Deus se manifestar, guarde isso na mensagem de hoje. Você pode se esquecer de qualquer outra coisa do que eu vou falar daqui para frente. Mas guarde isso na noite de hoje. Quando o reino de Deus se manifesta, é Jesus Cristo ativo na sua história. Então glorifique a Ele. Você não entende? Glorifique a Ele. O reino de Deus, ele não é político nem territorial. Não se diz respeito de território, se diz respeito de governo. E por isso é espiritual. E por isso é espiritual. Segundo, o reino de Deus, diferente do que os discípulos estavam pensando, ele não é nacionalista, ele é internacional. Como é gostoso a gente ler textos bíblicos que falam que um dia desses, a qualquer hora dessa, qualquer dia desses, toda língua se dobrará e todo joelho confessará. Não importa povos, etnias, não importa idade, gerações, classe social. O reino de Deus é internacional. Talvez não exista um reino que seja mais acolhedor e inclusivista do que o reino de Deus. Porque ele não olha para o seu aspecto físico, ele não olha para o seu aspecto intelectual, ele não olha para o seu bolso, ele não olha para a sua idade, ele não olha para as suas dificuldades, ele não olha para as suas deficiências, ele não olha para o seu jeito, ele inclui. Talvez seja o reino mais inclusivista que exista sobre a face da terra, é o reino de Deus, porque o reino de Deus ele é internacional. E muitas vezes nós não vamos entender isso, porque sim, no reino de Deus que é espiritual, no reino de Deus que é internacional, existem coisas que ainda são mistérios para nós. Viver no reino de Deus é pisar em areia movediça. Viver no reino de Deus é tatear muitas vezes no escuro,
Porque existem muitos mistérios que não foram desvendados, existem muitos mistérios que nós não conseguimos ver e não conseguimos entender. E quando eu estava olhando para esse texto, logo me veio à mente um outro versículo que está lá em Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 diz assim: as coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Na noite de hoje, não questione as coisas que ainda não foram reveladas. Na noite de hoje, se apegue nas que já foram reveladas. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender que muitas vezes nós vamos sentar do lado de pessoas que talvez nós não teríamos vontade de sentar. Eu tive a experiência de estar pregando num culto anos atrás, numa igreja. A igreja estava cheia, como nós estávamos hoje pela manhã, gente para tudo quanto é lado. E aí, eu pregando, e lá atrás tinha uma pessoa inquieta. E aqui à frente, assim que nem está o pastor Davi aqui, uma pessoa inquieta. E essa pessoa que estava aqui à frente ficava olhando lá para trás, e aquela pessoa que estava lá atrás ficava olhando aqui para frente. E eu pregando e olhando para esse movimento e tentando entender o que está acontecendo aqui. Será que eles são amigos? Será que eles se conhecem? Será que são parentes? Será que ele queria sair de lá e sentar aqui na frente? Será que ele quer sair daqui e sentar lá atrás? E o que estava lá atrás às vezes levantava, andava lá pelo fundo, voltava. E aí eu preguei, terminei aquela mensagem, fiz o apelo. E aquela pessoa que estava inquieta lá no fundo, aceitou, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador. E essa pessoa que estava aqui à frente, olhava para mim de maneira assustada. De maneira assustada. E aí no final do culto, eu chamei essa pessoa que estava sentada aqui à frente e disse assim: por que você está tão assustado? O que está acontecendo? Pastor, essa semana eu fui assaltado. Eu moro ali perto de São Caetano do Sul. Atravessando a Avenida do Estado, eu estou em São Caetano do Sul. E em São Caetano do Sul tem o Carrefour. E essa pessoa aqui à frente falou: pastor, esta semana eu fui assaltado no estacionamento do Carrefour. Esta semana eu fui assaltado no estacionamento do Carrefour, passei um susto tremendo. Mas que bom, você se livrou, me livrei, mas o que tem a ver com o culto de hoje? Por que você fica olhando para trás? Porque quem estava lá atrás e acabou de aceitar Jesus, foi quem me assaltou na semana no estacionamento do Carrefour. Esse é o reino de Deus. Talvez você vai ter essa experiência de ter que chamar de irmão alguém que um dia te assaltou. Talvez você vai ter que chamar de irmão alguém que um dia ofereceu a você drogas. Talvez você vai ter que chamar de irmão alguém que algum dia fez um mal para a sua família. Porque esse é o reino de Deus, ele é internacional. E no reino de Deus inclui pessoas que estão por aí fazendo coisas ilícitas. E que qualquer hora dessas vão entrar nesse santuário e ter um encontro com Cristo Jesus. E que talvez já cruzaram com você na sua história. Porque esse é o reino de Deus. E aí quando aquele irmão falou isso, eu disse: e agora, o que você vai fazer? Eu não sei, pastor. Porque se fosse em outro caso, eu iria sair correndo e abraçar ele e dizer: seja bem-vindo. E agora eu tenho medo que ele me reconheça. E eu disse: mas ele já te reconheceu. E talvez ele esteja com medo que você vai denunciar ele para a polícia. E se eu fosse você agora, eu ia até ele e dissesse assim: meu irmão, seja bem-vindo. Esqueça o que passou, agora é tudo novo. Você é uma nova vida em Cristo Jesus. Eu te perdoo. E complemente a obra na vida dele. Não sei se a pessoa fez isso. Não voltei a perguntar. E nem vi naquele culto ela fazendo isso. Mas esse é o reino de Deus. Internacional.
onde muitas vezes talvez vamos ter que abraçar pessoas que jamais abraçaríamos. E muitas vezes vamos ter que andar com pessoas que jamais teríamos a vontade de andar. Mas esse é o reino de Deus. Ele faz dessas coisas. Ele prega essas peças. Ele nos dá esses sustos. Ele nos proporciona essas possibilidades. Porque o reino de Deus não é nacionalista, não é bairrista, não é exclusivista. Ele é internacional. Como é gostoso saber que todos os povos, línguas e nações se rendem a Jesus Cristo. Mas por último, aqueles discípulos tinham em mente que o reino de Deus era imediatista. Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar? E a gente aprende que o reino de Deus é gradual. Existe um processo. Existe um processo. Esta também é uma das razões porque Jesus vai dizer aos discípulos: não se afastem de Jerusalém. Aqui a gente precisa olhar com muito cuidado para não cairmos num comodismo. Porque quando o texto bíblico fala sobre processo, ele não está falando sobre etapas distintas. Vou dizer mais claro para que você possa entender. Quando o texto bíblico diz assim, será nesse tempo? Jesus diz não. Ele diz assim, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. O reino de Deus, ele não é imediatista. O reino de Deus, ele é gradual. E quando nós pensamos em gradual, nós estamos pensando em processo. Havia a necessidade dos discípulos de Jesus ficarem em Jerusalém, receberem o Espírito, verem as coisas acontecerem, da humilhação à exaltação. Mas esse tempo de preparo, esse tempo de estar lá em Jerusalém, não era tempo de falta de atividade. Não era tempo de estar estagnado sem atividade. Muitas vezes nós pensamos que o tempo de preparo deve ser inativo até eu estar pronto para realizar. Não é isso no reino de Deus. Tanto é verdade que eles estavam lá em Jerusalém e escolheram Matias para substituir Judas. Tanto é verdade que não é um tempo inativo, que eles estavam unidos, perseverantes em oração. Enquanto o Espírito Santo não vem, o que nós vamos ficar fazendo? Nós vamos cruzar os braços? Nós estamos na época do preparo, nós vamos ficar sentados, esperando as coisas acontecerem? Não, eles estavam agindo, só que eles não desobedeceram e saíram de Jerusalém. Então, o texto bíblico diz que eles estavam reunidos em oração. O texto bíblico diz, então, que eles estavam pensando no substituto de Judas, e ali elegeram Matias. Ou seja, havia uma atividade mesmo durante o processo de aperfeiçoamento, de preparo. Quando nós olhamos para isso, a gente entende que por mais que estejamos em atividade, continuamos num estágio de preparo. Por mais que estejamos no estágio de preparo, não podemos deixar de estar em atividade. É algo que anda de mãos dadas, é como se fosse uma moeda de duas faces. Então, eu espero, e enquanto espero, faço aquilo que é possível. Enquanto faço aquilo que é possível, continuo sendo capacitado. É isso que o texto bíblico quer nos ensinar, e é isso que o texto bíblico quer nos mostrar. Quantas vezes, na ansiedade, na angústia, no desespero da nossa alma, nós queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia. E eu gosto muito de uma frase, já citei aqui de púlpito, e na época da pandemia, quando nós estávamos com as lives, e a gente fez uma série de mensagens baseado em José, a gente declarou: Deus demora muito tempo para fazer algo de repente. Aquilo que para nós demorou muito tempo, que de repente aconteceu, leva-nos a fazer uma afirmação como essa:
Deus demora muito tempo para fazer algo de repente. Talvez Deus esteja demorando muito tempo para fazer algo de repente na sua vida, mas de repente acontece. De repente uma pessoa é transformada, de repente uma situação é transformada, de repente uma realidade é transformada, e você fala assim, puxa, mas foi da noite para o dia? Não, você viveu gradualmente o processo com Jesus. Por isso eu gosto muito do Celebrando a Recuperação, porque ele me ensina isso, dia a dia com Jesus. Por isso, o Celebrando a Recuperação vai me lembrar textos como o de Mateus, que diz, basta cada dia o seu mal. Não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, pelo que haveis de se vestir. Nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como os pardais, que não têm celeiros para juntar comidas, mas Deus coloca comida diariamente na boca deles. Quando a Carla falou na manhã de hoje sobre peregrinação, 40 anos lá no deserto, e o povo de Israel sendo alimentado 40 anos, e ela falou sobre cápsula, né? Armário, guarda-roupa encapsulado, ter só uma camisa, só uma calça. E eu me lembrei que as mulheres do deserto deveriam ser felizes. Já pensou, meninas, vocês passarem 40 dias e 40 noites sem ir para o fogão? Deus manda o maná, você não precisa ir para o fogão. 40 dias e 40 noites sem ir para o fogão. Volta, Senhor, deserto, maná para nós, Senhor. É incrível. É gradual, é processual. Então, Deus está trabalhando. O texto bíblico nos garante isso. E ele fala que enquanto você está dormindo, Ele está trabalhando. Porque Ele é o vigia de Israel, que não cochila, que não vacila, que não dorme. Enquanto você está dormindo, Ele está lá no turno da noite trabalhando por você. E aí muitas vezes, quando você amanhece, aquilo que te preocupava no dia anterior vem a solução. De repente. Não foi de repente. Demorou muito para Ele fazer de repente. Não demorou muito. É processo. O reino de Deus é gradual. É dia a dia. É todo dia renunciando. É todo dia crendo. É todo dia invocando. É todo dia se dedicando. É dia a dia. Talvez esse seja o processo para que eu e você possamos aprender a viver na dependência dEle. Talvez seja isso. Se não fosse processual, no meu jeito tão imediatista e de querer tudo para ontem, rápido, eu não aprenderia a viver na dependência dEle. Eu escreveria a história do reino pelas forças da minha perna, pelas forças do meu braço, pela capacidade da minha mente, e não veria o impossível acontecendo diante dos meus olhos. Por isso, o reino de Deus, ele não é imediato. Talvez não seja esse tempo ainda em que o milagre que você está esperando vai acontecer. Mas não desanime, não desista. Não era assim que aquela pastora cantava, mesmo com o câncer, consumindo o seu corpo e levando ela para o cemitério, pastora Ludmila? Não era assim que ela cantava? Não deixe de crer, não deixe de cantar, não deixe de louvar. Na noite de hoje eu quero convidar você a entender que, mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que o seu corpo não sinta, Ele continua agindo em seu favor, porque o reino de Deus é gradual. É gradual. E aí ele termina o versículo, e esse parágrafo, que o pastor Alexandre expôs na semana passada, o versículo 8. Mas vocês receberão poder. Antes de poder tem preparo. Durante o preparo tem poder. Antes do poder tem escolha. Por isso vocês foram escolhidos. Antes do poder tem escolha. Poder sem escolha não faz qualquer sentido. Por isso tem escolha. Por isso tem promessa. Porque antes de poder tem promessa, alimentando a nossa mente, revigorando as nossas energias.
Por isso que antes do poder tem promessa. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ao final da mensagem desta manhã, o pastor Alexandre encostou em mim e disse assim: pastor, eu disse hoje na EBD, algo parecido que o pastor disse. Lucas, é Jesus narrando, Lucas, o Evangelho de Lucas, narra Jesus levando a igreja até Jerusalém. Atos, é Lucas narrando Jesus levando a igreja até os confins da terra. Um só livro, um só material. Lucas, Atos. Uma só peça para nos lembrar que sim, hoje nós temos o poder. Mas antes de termos o poder, Deus nos escolheu. Ele continua nos lapidando. Porque senão, eu meto os pés pelas mãos diante do poder que foi derramado sobre mim. E como Ele não quer que você meta os pés pelas mãos, às vezes é tempo de ficar. Às vezes é tempo de ir enquanto fica. E Atos é essa proposta. É tempo de atividade enquanto estamos na nossa Jerusalém. Desfrute do poder, mas não se esqueça que Ele continua lapidando você com o cisel e formando você, como nós aprendemos em Gálatas no ano passado. Como o apóstolo Paulo diz, continuo tendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós.